Pronto. Hoje a gente vai iniciar a nossa aula 4, dando continuidade à discussão sobre o movimento dos análises. Até o momento da nossa discussão na disciplina, a gente iniciou uma discussão sobre a operação historiográfica, que foi uma discussão do texto lá do Michel de Certeau, o segundo capítulo do A Escrita da História, em que ele apresentou uma discussão de entender a produção do conhecimento historiográfico, né, a produção da historiografia, o fazer histórico, como a conjugação entre um lugar social, práticas de pesquisa e a escrita, né, a própria produção escrita desse conhecimento histórico. Então, a partir dessa discussão inicial que a gente teve com o Certeau, a gente já iniciou na aula passada a discussão da primeira vertente historiográfica contemporânea, né? Na verdade, a primeira geração dessa vertente historiográfica contemporânea, chamada o movimento dos análises, né? Então, na aula passada, que foi há muito tempo, ontem, a discussão que a gente teve foi de entender um pouco das características do movimento de uma maneira geral e as características da primeira geração, que foi comandada pelo Lucien Febvre e pelo Marc Bloch. Então, dando continuidade a esse debate na discussão de hoje, da aula de hoje, o objeto de discussão da aula de hoje, da aula 4, é a segunda geração, que foi comandada pelo Fernand Braudel. Então, hoje, o tema da nossa aula é o movimento dos análises 2, a era Braudel. Aqui eu trago para vocês a referência bibliográfica, né? Então é o terceiro capítulo do livro do Peter Buck, que é a referência que a gente está utilizando para estudar o movimento dos análises. É o terceiro capítulo, chamado A Era Braudel. Então, qual é o objetivo do capítulo, né? Desse terceiro capítulo do livro do Peter Buck? A partir da trajetória social e das principais obras de Fernand Braudel, refletir sobre as características historiográficas da segunda geração dos análises e a emergência da história quantitativa. Então, a gente vai entender um pouco, nessa segunda geração, quais foram as características assumidas, né, pela produção histórica dessa geração, e entendendo a partir disso, tendo como fio condutor as próprias obras do Braudel, né, que foram obras representativas das características que vão assumir essa segunda geração, e a emergência da história quantitativa, né? E quando a gente está falando de história quantitativa, a gente está falando da história que utiliza o método estatístico. Então, vai ser essa história quantitativa não vai estar necessariamente relacionada com a produção histórica do Braudel. O Braudel, apenas nas últimas obras dele, ele utilizou um pouco de estatística para sistematizar os dados que ele utilizava, mas vai ser uma discussão que vai surgir dentro do movimento, meio que de maneira lateral, né, de maneira simultânea à produção do Fernand Braudel. Então, essa é a nossa discussão da aula de hoje. A estrutura do texto que o Peter Buck estrutura a argumentação é o Mediterrâneo. Então, vai ser a tese de doutorado do Fernand Braudel, né, o Mediterrâneo em Filipe II, que vai ser a primeira parte do texto. Ele vai discutir um pouco da tese de doutorado e as características que o estudo do Braudel, esse estudo extremamente importante para entender a segunda geração. Depois ele passa para as últimas obras do Braudel, e vai ser basicamente um outro livro chamado Civilização Material e Capitalismo, que é o Braudel teve duas grandes obras, né? O Mediterrâneo e Filipe II, que foi a tese de doutorado dele, e Civilização Material e Capitalismo, que foi também uma outra obra de fôlego, né, com vários volumes, e que vai caracterizar esse segundo momento de argumentação do texto do Peter Buck. E a terceira parte é o nascimento, a emergência da história quantitativa, e a gente vai entender um pouco das características dessa história quantitativa, que vai basicamente ser desenvolvida a partir dos estudos de história econômica e da história demográfica. Então, vamos para o primeiro ponto de discussão do texto,
que é o Mediterrâneo. Então, o Fernando Brodel tinha 27 anos quando a revista foi criada. Então, a Revista dos Análises, ela foi criada, lembrem, em 1929. Então, quando a revista foi criada, o Brodel já tinha 27 anos, né? Então, ele era, obviamente, um contemporâneo, estava ali iniciando a sua carreira, estava num momento de formação, fazendo, né, a formação universitária e já escrevendo a tese de doutorado. Formou-se em História pela Sorbonne, então é interessante perceber como os sujeitos eles transitam pelas mesmas instituições, né? Isso é um aspecto importante para entender como a formação ocorre, frequentando os mesmos lugares sociais, né? Frequentando os mesmos espaços de formação. Lembrem, o Lucien Febvre foi professor no Collège de France e o Marc Bloch foi professor na Sorbonne, né? Então, a formação universitária do Brodel foi na Sorbonne. Sua tese de doutorado, inicialmente, seria um tratado de história diplomática visando a política externa do Filipe II no Mediterrâneo. Então, o projeto inicial de tese de doutorado do Brodel procurava analisar a política externa do Filipe II, que foi rei da Espanha, no Mediterrâneo, né? Na região do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. A pesquisa havia iniciado na década de 30, a pesquisa para a tese, né? A seleção e o registro das fontes, né? Da documentação tinha iniciado na década de 30, em Simancas, na própria Espanha, e em Gênova, Florença, Palermo, Veneza, Marsella e Dubrovnik. Então, percebam, olha a quantidade de cidades que o Brodel visitou para coletar a fonte e registrar para escrever a tese de doutorado dele. Então a gente já vai entender que o Brodel não era um sujeito que escrevia, produzia obras bastante profundas, né? Obras de fôlego, com bastante amplitude de análise, que vai ser também, como a gente vai ver, uma característica dessa segunda geração. Entre 1935 e 1937, foi contratado para lecionar na Universidade de São Paulo, na USP. Então, isso daqui é uma característica importante, gente. O Peter Buck ele menciona, mas eu acho que vale a pena aqui fazer alguns comentários sobre essa passagem do Brodel na Universidade de São Paulo, porque a USP Estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Tá ótimo, é porque deu a tela ficou escura aqui, eu pensei que tivesse desligado. Essa passagem do Brodel pela USP é importante para a gente entender algumas questões, que são as seguintes. A USP ela foi fundada em 1934 e as universidades brasileiras, de uma maneira geral, elas surgem na década de 30, né? A USP e a Universidade do Distrito Federal foram as duas primeiras instituições universitárias a surgir no Brasil. Então, quando eu estou falando de instituição universitária, eu estou falando da estrutura que a gente tem hoje, né? De uma instituição que congrega várias faculdades que são responsáveis pelo desenvolvimento de diferentes áreas do conhecimento. Esse modelo universitário, que na Europa, até em outras regiões da América Latina, surgiram no transcorrer do século XVI, XVII, XVIII, né? No Brasil só foi se desenvolver no século XX. Então a formação do nosso sistema universitário ela é tardia, vamos dizer assim, se comparado com outros lugares da América Latina e até da própria Europa, né? Na Europa você tem tradição de universidades medievais. Então o Brodel ele vai ser extremamente importante para implementar o curso de História na Universidade de São Paulo, na USP, né? Nesse momento, várias missões francesas foram contratadas, né, pela USP, não somente na História, mas na área de humanidades em geral. Por exemplo, o Lévi-Strauss foi também um intelectual francês que deu aula na USP, né, e ajudou a construir o curso de antropologia
e vários outros casos de intelectuais franceses que também colaboraram, né? Eu trago essa informação porque é interessante que a estrutura da formação do professor de História, da licenciatura em História, ela foi organizada muito na relação entre licenciatura e bacharelado, e que foi extremamente pautada na valorização do bacharelado em detrimento da licenciatura. E esse modelo, que é o modelo francês, né, de valorizar muito mais a pesquisa do que a docência, ela foi... o Brodel contribuiu para que esse modelo de formação fosse implementado na Universidade de São Paulo, e esse modelo ele serviu, com o passar do tempo, para a construção das licenciaturas em História de uma maneira geral, quando o sistema universitário brasileiro se expandiu a partir da década de 50 e 60. Então, é interessante perceber que essa passagem do Brodel aqui no Brasil e na Universidade de São Paulo foi importante porque ajudou a construir as bases da construção da formação tanto do historiador quanto do professor de história, né? Então, isso é um aspecto interessante que eu acho importante pontuar aqui. E o Brodel disse que esse período que ele esteve lecionando na USP foi um dos períodos mais felizes da vida dele. O Peter Buck registra, né, no capítulo. Por sugestão de Fever, o título da tese ficou O Mediterrâneo e o Filipe II. Então, porque antes o título da tese era Filipe II e o Mediterrâneo. E aí essa inversão a gente vai entender qual vai ser a importância que ela vai ter nesse título na própria abordagem historiográfica que o Brodel vai ter nessa obra, né? Então ficou o Mediterrâneo, por indicação do Lucien Febvre. O título da obra ficou O Mediterrâneo e Filipe II, e o Brodel se tornou um discípulo do Lucien Febvre, né? Se tornou um sujeito muito vinculado à orientação e a relação com o Lucien Febvre. Eu achei essa expressão muito estranha, filho intelectual. Então, por isso que eu preferi colocar aqui discípulo, né? Mas, de fato, é essa expressão que o Peter Buck usa, né? De filho intelectual. Então, eu achei melhor colocar discípulo, né? Na Segunda Guerra, Brodel ficou prisioneiro em Lubeck e teve o tempo de escrever sua tese. Então, assim, não, teve essa relação mais próxima intelectual, vamos dizer assim, né? Essa relação de tutela, né? De discípulo, né? Então, eu acho que seria mais adequado. Então, no período da Segunda Guerra Mundial, a gente já viu que foi um período que atingiu bastante a produção historiográfica dos análises, né? Se o Mark Bloch foi um dos representantes, né, que se engajou no processo de luta contra a ocupação nazista, vindo a ser executado, sendo morto pelos nazistas, o Brodel também foi atingido pela guerra, só que ele ficou prisioneiro na cidade de Lubeck. E nesse período em que ele ficou prisioneiro, ele aproveitou para escrever a tese dele. E essa é uma característica importante que o Peter Buck aponta, que o Brodel tinha uma memória prodigiosa, tinha uma memória muito boa. Então pensem, gente, ele escreveu a tese, esses apontamentos em cadernos escolares na prisão, de memória. Ele lembrava do conteúdo das fontes e ia escrevendo nos cadernos e mandando para o Lucien Febvre. Então, percebam aí essa característica do Brodel de ter uma memória muito boa. Então, seria interessante não brigar muito com o Brodel, porque ele devia lembrar bastante no momento de discussão, né? Mas, brincadeiras à parte, esse momento de escrita, de produção da tese do Brodel, teve esse momento, né, de escrita na prisão e depois, com o fim da guerra, de finalização da tese dele. Então, o Mediterrâneo e Filipe II foi uma tese de grandes proporções, cuja estrutura estava dividida em 3 partes. Então, gente, primeiro,
A tese do Brodel teve 3 volumes para começo de conversa. Então, realmente foi um estudo de fôlego, um estudo de grandes proporções, né? Então, e essa foi uma e já adianto que essa foi uma característica da produção dele, né? De fazer livros, de escrever produções de fôlego, né? De fazer obras muito extensas. Então, que é uma característica bastante datada e que é muito característica deste momento, né? A gente está falando aqui da década de 50, década de 60. Então, e até a própria perspectiva de história na longa duração, os estudos eles acabavam abarcando 2, 3 séculos. Então, para conseguir fazer uma história que fosse tão ampla, a partir de um recorte temporal, o estudo necessariamente se tornava mais extenso, né? Em recolhimento, em registro, né? Em organização das fontes e na própria escrita do texto, né? Na própria escrita do trabalho. Então, a primeira parte da tese do Brodel foi focada na relação entre o homem e a natureza. Então, a primeira questão, a primeira parte do livro dele, ele vai procurar entender a relação do homem e natureza na região do Mediterrâneo, né? E sobretudo nesse contexto do Império do Filipe II, né? Que é o início da Idade Moderna, século XVI. Então essa é a primeira perspectiva do trabalho do Brodel, que é essa perspectiva geográfica, né? De pensar a relação entre homem e natureza. A segunda parte vai ser uma história mutante da estrutura econômica, social e política. Então aqui ele já vai focar numa discussão sobre as estruturas, né, sociais, econômicas e culturais. Então aqui já tem uma perspectiva de uma discussão mais pautada na história social e na história econômica, né? E por fim, a terceira parte, ele vai tratar da história trepidante ou da história superficial, como ele mesmo qualificava, dos acontecimentos. Então, a história dos eventos, principalmente a história política e militar desse período do Império do Filipe II, vai ser dedicada à terceira parte da tese do Brodel. Então, a tese dele tinha essas 3 partes e essas 3 perspectivas históricas, e que essa vai ser uma característica que a gente vai perceber da obra dele. Então, eu segui aqui a forma de exposição do próprio Peter Buck, né? Então ele começou comentando da terceira parte, né? Então, que era a história, que era a parte da tese que estava mais dedicada ou que destinou a discussão sobre a história dos acontecimentos ou a história dos eventos, né? Que estava mais preocupada com a história militar ou a história política desse momento do Império ou da monarquia espanhola comandada pelo Filipe II. Então a terceira parte compreende a ideia original da tese, né? Em tratar da política externa de Filipe II no Mediterrâneo, apresentando uma competente análise da história militar e política. Então, inicialmente o Brodel tinha pensado em estudar a política externa do Filipe II no Mediterrâneo. Só que aí, como a gente percebeu, ele ampliou a análise dele para entender as estruturas sociais e econômicas desse momento, né, do governo, da monarquia do Filipe II, e ampliou mais ainda para entender as relações entre o meio e a natureza nesse contexto, né, nesse recorte do governo, do Império do Filipe II. Então, nesse terceiro volume, nessa terceira parte, o Brodel faz uma análise dos acontecimentos, né? Então, da atuação de Dom Garcia Toledo ou a Batalha de Lepanto, que foram acontecimentos importantes desse momento da história, né? Da monarquia espanhola. Essa análise dos acontecimentos não se enquadrava nas regras da antiga história política. Então, é importante perceber que ele faz uma análise dos eventos, né, políticos, faz uma história política e militar, só que não mais com as características que tinham antes na história metódica, né? Ele faz aqui uma história política diferente, que não se preocupe, e essa vai ser uma característica, na descrição, na narrativa tão somente desses eventos, né? Ele vai fazer a narrativa e a análise desses eventos, né? E situando
naquelas perspectivas de entender as estruturas econômicas e entender a relação entre homem e natureza. Esse é um aspecto que está relacionado às diferentes temporalidades, né? Por isso que o Brodel, a obra dele, vai apresentar essas diferentes temporalidades, essas diferentes perspectivas dentro do mesmo estudo, né? Essa é uma característica também desse momento. No entanto, Brodel sempre enfatizou a pouca importância dos eventos e condicionantes à liberdade da ação dos sujeitos. Então, o Brodel, ele sempre foi um sujeito muito, vamos dizer assim, crítico em relação a essa história dos acontecimentos, né? Ele se preocupava muito em entender a história das estruturas sociais e essa história da relação entre homem e natureza. Então, ele não era muito entusiasta dessa história dos acontecimentos, e que também é uma perspectiva, né? É um princípio metodológico que os anais de alguma maneira procuraram adotar para procurar superar aquela dimensão da história política que era bastante cultivada pela história tradicional, pela história metódica. Então, a história dos acontecimentos, ou essa história dos eventos, a história na curta duração, era uma discussão que era necessário ser feita, obviamente, mas que o Brodel não valorizava tanto, né? Então, trago aqui uma citação do Peter Buck, que diz o seguinte: a preocupação de Brodel em situar indivíduos e eventos num contexto, em seu meio, mas ele não os torna inteligíveis ao preço de revelar sua... Desculpa. A preocupação de Brodel é situar indivíduos e eventos num contexto em seu meio, mas ele os torna inteligíveis ao preço de revelar sua fundamental desimportância. Então, para ele, essa história dos eventos, essa história política e militar, ela compunha o contexto de discussão, mas não era o foco de análise dele, que a gente vai entender qual é. Para compreender a história, era necessário mergulhar nas ondas, né? Você tinha que sair da superficialidade dos eventos para entender as estruturas sociais e econômicas. Que essa vai ser uma característica fundamental desse momento. Então, o que o Brodel está preocupado principalmente é entender essas estruturas. Então, a segunda parte da tese, né, intitulada Destinos Coletivos e Movimentos de Conjunto, abordou a história das estruturas, sistemas econômicos, estados, sociedades e civilizações. Então, essa era fundamentalmente uma das preocupações do Brodel, era de entender como é que ocorrem as mudanças com o passar do tempo a partir das estruturas sociais e econômicas, né? Então, nesse momento que ele está, do recorte histórico que ele faz, que é do Império do Filipe II no Mediterrâneo. Então, o Brodel, nessa parte do texto, nessa parte da tese dele, que é a segunda parte, ele afirma que o século XVI foi uma época propícia para a construção de grandes estados e a rivalidade entre grandes impérios, como foi o caso das disputas do Império Espanhol com o Império Turco pelo Mediterrâneo. Então, uma das discussões que ele vai defender na tese dele é que o século XVI, que é o século de transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna e, sobretudo, de formação do capitalismo comercial, vai ser um momento, do ponto de vista econômico, que vai contribuir para a emergência dos Estados nacionais europeus, principalmente na Península Ibérica, né? Então, quando a gente está pensando aqui, Península Ibérica, a gente está pensando sobretudo a monarquia portuguesa e a monarquia espanhola. E o Filipe II, a monarquia espanhola, quando ele vai presidir, né, vai ser o rei da monarquia, é exatamente no período da União Ibérica, quando ocorre a união das coroas portuguesas e espanholas, né, sobre o comando do Filipe II, que em Portugal era conhecido como Filipe I. Então, esse momento para o Brodel é importante para entender o seguinte: as modificações nas estruturas econômicas, principalmente de formação do capitalismo nesse momento, contribuiu para a emergência dos estados nacionais e, sobretudo, aqui o fortalecimento da monarquia espanhola. Então,
esse daqui já é uma discussão que era uma preocupação dele, né? Entender as estruturas sociais e econômicas e a relação que isso tem na construção de impérios. E nesse caso, o Império Espanhol, presidido ou comandado pelo Filipe II. E aí a gente passa para a terceira parte da tese, que tratou da relação entre homem e natureza de uma perspectiva geográfica. E essa era o grande preocupação do Brodel, né? Ele procurava entender como é que o meio geográfico ele influenciava ou ele condicionava as relações sociais de uma maneira mais ampla. O principal objetivo do livro era compreender o Mediterrâneo como um vetor fundamental para entender as estruturas sociais e econômicas e a ação política dos sujeitos ao nível dos acontecimentos. Então, o grande objeto de análise do Brodel nessa tese não era necessariamente o Filipe II e a monarquia espanhola, mas sim o Mediterrâneo, como o Mediterrâneo, esse espaço geográfico, contribuiu para a emergência do capitalismo comercial e também a construção da monarquia espanhola. Então percebam, a perspectiva de análise dele é de entender como é que esse espaço geográfico, as relações sociais e políticas e econômicas que se estabeleciam nesse espaço geográfico, que é o mar Mediterrâneo, a configuração do mar, a configuração geográfica do mar Mediterrâneo. Aí eu trago uma citaçãozinha do Peter Buck que afiança essa discussão, né? O objetivo da tese do Brodel. O objetivo, né, da tese é demonstrar que todas as características geográficas têm a sua história. Ou melhor, são parte da história. E que tanto a história dos acontecimentos quanto a história das tendências gerais não podem ser compreendidas sem elas. Então, na perspectiva do Brodel, e essa vai ser uma perspectiva bastante relevante para essa segunda geração dos análises, é de entender a importância que o meio geográfico tem para entender as estruturas sociais e econômicas e os acontecimentos políticos. Essa vai ser uma perspectiva bastante importante das obras do Brodel e que vão necessariamente caracterizar esse momento. Então, a perspectiva geográfica tem referência direta no Lucien Febvre e no Vidal de la Blanche, lembra? O Vidal de la Blanche era um geógrafo que contribuiu com a formação do Lucien Febvre, né? No momento inicial da carreira do Lucien Febvre, ele tinha uma preocupação bastante grande com a geografia histórica, e eles dois foram referências importantes para a formação do Brodel e a escrita da sua tese. E assumir essa perspectiva de uma geografia histórica, né? Defender essa perspectiva de uma geografia histórica. Então, para a gente perceber como é que se dá as relações, né, entre primeira e segunda geração, como é que os interesses e as perspectivas de análise não surgem do nada, né? Elas vão se construindo a partir dessas relações, que é um pouco daquela discussão que o Sertor estava apresentando para a gente, né? Como você ocupa esse mesmo espaço social, esse mesmo lugar social da revista, e essas relações, elas contribuem para o compartilhamento de análises, né, de perspectivas de pesquisa e a própria construção, né, do texto historiográfico, a própria construção do discurso historiográfico. Então, a gente já percebe aqui que esse interesse por geografia histórica do Brodel estava relacionado a essas contribuições do Lucien Febvre e do Vidal de la Blanche na formação dele. Das críticas recebidas, né, da tese, né, as críticas que foram feitas à tese dele, destacava-se o determinismo das estruturas na análise do Brodel. Apontou-se uma história sem homens. Então, tais críticas fazem sentido por Brodel não atentar para a dupla face das estruturas, em que, ao mesmo tempo, elas condicionam a ação dos sujeitos, mas também estimulam tem brechas, né, tem possibilidades de ação, né? Então, a estrutura ela não determina totalmente a ação dos sujeitos, né? As estruturas elas condicionam, né? Elas estão ali, você age de acordo com o que é possível. Então, ao mesmo tempo em que elas condicionam, elas também dão a possibilidade do sujeito agir. Então, como o Brodel
na perspectiva de análise dele, estava muito preocupado em entender a ação das estruturas sociais, ele não estava tão preocupado em entender a ação do sujeito diante das estruturas. Então, esse é um limite da análise dele, né? Então, como Peter Buck diz, talvez fosse um tanto que exagerado dizer que o Brodel era um determinista, vamos dizer assim, né? Esse determinismo das estruturas. Mas, de fato, ele não estava tão preocupado na análise dele de entender as movimentações dos grupos sociais, dos sujeitos, diante das imposições das estruturas econômicas, sociais, enfim. Então, esse é um limite da análise dele, né? Então, Peter Buck aponta que a contribuição fundamental do livro, né, da tese de doutorado do Brodel, foi demonstrar a importância do espaço na história, sendo essa uma das características marcantes da segunda geração dos análises. Então, ele traz, isso eu acho muito interessante, muito relevante essa abordagem que o Peter Buck dá, de você trazer a obra, né, de um sujeito que foi destacado, né? A gente viu na geração anterior o Peter Buck analisando obras do Mark Bloch, né, pegando os reis taumaturgos e a sociedade feudal, para demonstrar que a partir dessas obras foram surgindo características que vão, de alguma maneira, marcar, né, a primeira geração dos análises. E também pegou obras do Lucien Febvre, né, principalmente a discussão sobre o Rabelais, né, e a possibilidade da descrença ou da incredulidade no século XVI. Então, eu acho interessante essa abordagem de como ele vai analisando as obras e como é que, a partir das obras, né, desses historiadores, vão surgindo as características que vão caracterizar cada uma dessas gerações. Então, ao analisar, ao apresentar o conteúdo da tese de doutorado do Brodel, ele já foi demonstrando pelo menos duas grandes características da segunda geração dos análises, que vai ser essa perspectiva geográfica, né? Essa perspectiva da geografia histórica e da longa duração, né? De sempre construir um corpus de análise, né? Um objeto de análise pautado em grandes períodos temporais, né? Então, esse é um primeiro momento de discussão do texto do Peter Buck, nesse capítulo tratando sobre o Brodel. E aí a gente vai para a segunda parte de discussão do texto, que aí ele vai apresentar outras obras do Brodel, né? Então, esse momento que ele vai falar das últimas obras do Brodel, ele também vai mostrar um pouco do papel, né, do lugar que o Brodel assumiu nessa segunda geração dos análises, né? Então, entre 1956 e 1985, então, por que ele pega esse período, né? 1956 é quando o Lucien Febvre morre, é a data de óbito do Lucien Febvre, e 1985 é a data de falecimento do próprio Brodel. Então, nesse período, nesse intervalo de tempo, entre 56 e 85, Brodel foi um dos historiadores mais importantes e mais poderoso na França desse momento. E a gente vai entender por que mais poderoso, né? O Brodel, ele foi professor no Collège de France, então, lembrem, ele teve a formação dele na Sorbonne, mas assumiu a cadeira, né, de professor no Collège de France, e como eu falei para vocês, tanto a Sorbonne quanto o Collège de France eram e são hoje duas destacadas, prestigiosas instituições do sistema universitário francês. E o Brodel também assumiu, ao lado do Lucien Febvre, né, quando ele ainda estava vivo, a diretoria do Centro de Pesquisas Históricas da Escola de Altos Estudos. Então, lembre que eu falei para vocês na aula passada, logo nas conclusões, dos espaços que o Lucien Febvre conseguiu ocupar, né, nas instituições de pesquisa e de ensino francesas. O Brodel também assumiu esses lugares, né? Também por conta até da legitimidade que os análises começaram a ter, né, nessas instituições. Então, os próprios membros do movimento começaram a ter maior facilidade de ocupar esses espaços. Com a morte de Febvre, Brodel foi o sucessor, né? Então, o Brodel sucedeu o Lucien Febvre
na diretoria da revista, né? Então, a partir de 1956, o Brodel já participava da revista, né? Antes disso, né? Desde pelo menos 1945 ele já participava da revista, mas a partir da morte do Lucien Febvre ele assume como diretor da revista. Neste momento, o Brodel recrutou jovens historiadores para integrar a revista. Então, olha esses nomes. O Jacques Le Goff, Emmanuel Leroy Ladurie, Marc Ferraud e outros são recrutados, né, são convidados pelo Brodel para fazer parte da revista. E a gente vai ver na discussão do próximo capítulo, né, que é a terceira geração, ou a chamada nova história, esses nomes, né, vão ser os nomes que mais destacados na terceira geração dos análises. Então, percebam, o Brodel foi aquele que chamou esses historiadores, esses jovens historiadores que estavam terminando a formação universitária, iniciando, né, as suas teses de doutorado, para fazer parte da revista e que vão necessariamente ser aqueles que vão suceder ele na direção ou na discussão historiográfica, nas modificações, né, que a gente vai ver para a terceira geração dos análises. Fernand Brodel também sucedeu Febvre na diretoria da sexta seção da Escola Prática de Altos Estudos, né, que foi um outro lugar, né, que o Febvre assumiu e que o Brodel substituiu ele, e fundou a Casa de Ciências do Homem, né, que foi uma instituição de pesquisa que foi fundada pelo próprio Brodel, né, e que tinha essa perspectiva, tinha essa abordagem interdisciplinar, que essa vai ser uma característica que é comum às três gerações, né, a perspectiva interdisciplinar. E o Brodel foi um sujeito que procurou, vamos dizer assim, fundar instituições de pesquisa, né? E essa Casa de Estudos do Homem, ou Casa das Ciências do Homem, vai ser uma dessas instituições que vai procurar congregar uma perspectiva interdisciplinar entre as ciências sociais de uma maneira geral, né? Entre a história e as demais ciências sociais. E aqui eu estou falando de antropologia, ciência política, psicologia, economia, enfim, geografia. O Brodel também teve uma grande influência no controle dos fundos de pesquisa, de publicações e nomeações. Então, quando o Peter Buck está falando que ele foi um dos historiadores mais importantes, mas também mais poderoso, isso está relacionado a estar nesses espaços de poder, né, de decisão, né? Como ele estava associado a importantes instituições de pesquisa, então ele de alguma maneira vai também estar sobre o controle dos fundos de pesquisa, né, dos investimentos em pesquisa. Então ele vai também estar de alguma maneira participando das decisões nesses processos, né? Assim como influenciou com suas obras e orientações as novas gerações de historiadores vinculados ao movimento dos análises, né? Então ele também foi extremamente importante para a formação desses novos historiadores que estavam ingressando no movimento, estavam ingressando na revista nesse momento. E quando a gente está falando aqui do período do Brodel como diretor da revista, ou essa era Brodel, como diz o Peter Buck, a gente está falando da década de 50, década de 60, né? Até pelo menos 1968 seria esse momento de influência do Brodel na direção da revista. Então, entre 1949 e 1972, o Brodel dedicou-se a um segundo estudo de fôlego, né? Então, se antes foi o Mediterrâneo e Filipe II, que foi a tese de doutorado dele, aqui agora vai ser o segundo estudo importante na trajetória do Brodel e que vai ser também um estudo importante para caracterizar essa segunda geração dos análises. O projeto desse segundo estudo era escrever uma história da Europa entre 1400 e 1800, em 2 volumes, em colaboração com Lucien Febvre, né? Então, essa era o projeto inicial, né? Deles escreverem essa obra juntos, né? Em coautoria. Só que o Lucien Febvre morre, né? Falece,
E o Brodel deu prosseguimento ao projeto, né? Ele continuou o projeto, deu prosseguimento às pesquisas e publicou essa obra em 3 volumes, entre 1967 e 1979, com o título Civilização Material e Capitalismo. Então, essa segunda obra do Brodel vai ser uma obra extremamente importante na trajetória dele e também para caracterizar essa segunda geração dos análises. Então perceba, olha, a segunda obra que ele escreve é uma obra de 3 volumes, né? Então, os 3 volumes da obra organizavam-se pelas categorias econômicas de consumo, distribuição e produção, pois seria uma história econômica erigida em um edifício de 3 andares, né? Ele usa essa metáfora do edifício para explicar um pouco de como é que ele organizou essa obra, né? O Civilização Material e Capitalismo, em 3 partes, né? Em 3 volumes. Então, o primeiro volume seria um andar térreo, né? A base, que ele analisaria a civilização material, que seria algo semelhante à infraestrutura em Marx, né? De entender essa estrutura econômica mais fundamental, né? Que, segundo Brodel, caracterizava a movimentação econômica. Então, esse primeiro momento, esse primeiro volume da obra procurava analisar essa civilização material, né? O segundo andar, ou o andar intermediário, o segundo volume dessa obra, consistia na vida econômica associada aos sistemas de regras sociais. Então, ele vai entender um pouco como é que se dá a relação entre estrutura econômica e estrutura social, né? Nesse segundo volume da obra. Então, enquanto que o primeiro volume se preocupava em analisar sobretudo as estruturas econômicas, o segundo volume já vai analisar a relação entre as estruturas econômicas e as estruturas sociais. E o terceiro volume, né, por fim, que seria o andar superior, se pautaria pelo entendimento dos mecanismos capitalistas em suas dimensões de circulação e reprodução. Então aqui ele está procurando entender como é que vai se caracterizar a sociedade capitalista nesse primeiro momento, né? Nesse início, né? de formação no século XVI, século XVII, que é basicamente o período em que ele mais analisa nas obras dele. Então, essa seria a organização desse livro, né? Dessa segunda obra, chamada Capitalismo, Civilização Material e Capitalismo, né? Então, continuando, o primeiro volume, né, da obra, então o Peter Buck vai se pautando em apresentar a estrutura dessas produções do Brodel, porque ele considera, eu também acho importante, entender como essas obras elas vão apresentar características importantes dessa segunda geração dos análises. Então, essa segunda obra do Brodel é importante para entender o movimento, Civilização Material e Capitalismo. O primeiro volume dela tratou de uma abordagem de longa duração das estruturas econômicas europeias, cuja finalidade era definir a Europa em contraste com outras partes do mundo. Esse primeiro volume, o Brodel ele procura analisar essas estruturas econômicas, né, em longa duração, e ele sempre vai comparando com outras sociedades não europeias, como a Índia ou como a China. Então, a partir dessas comparações, ele vai procurando, de alguma maneira, definir como é que essas estruturas econômicas caracterizavam a Europa moderna, que é a grande preocupação do Brodel, de entender a modernidade, principalmente nesse período de início entre o século XVI e o século XVII. A concepção de civilização material, que vai caracterizar esse primeiro volume, estava relacionada aos pressupostos da história geográfica ou da geografia histórica do que da história das mentalidades, que a gente vai ver que isso vai ser uma discussão desenvolvida na terceira geração dos análises. Então, quando o Brodel está pensando o conceito, essa perspectiva de civilização material, ele está procurando entender como é que isso se desenvolve, né? Essa ideia a partir de uma perspectiva geográfica. Então, ele está pensando principalmente como é que a civilização material, o desenvolvimento econômico ocorreu nesses limites geográficos da Europa moderna.
Então, essa é a grande preocupação dele nesse primeiro volume. O segundo volume, intitulado Os Jogos de Trocas, o Brodel procurava compreender a estrutura de trocas e distribuições econômicas no capitalismo em formação. Então ele está pensando aqui como é que essa estrutura econômica de trocas e distribuição de mercadorias que estava começando a se desenvolver ainda num primeiro momento comercial, né? E que a partir do século XVIII, XIX se desenvolve com características industriais, mas aqui ele está pensando esse início de desenvolvimento capitalista na Europa. Então, o que ele estava preocupado em entender era a emergência de uma economia de mercado que convivia, né, que estava se desenvolvendo de maneira simultânea a uma economia sem mercado, porque aqui ele está pensando em um momento de transição entre ainda, né, a derrocada do feudalismo e o início desse capitalismo, desse novo sistema de produção e informação. Então, essa é uma preocupação que ele vai ter nesse segundo volume da obra, né? De entender esse momento de constituição do capitalismo na Europa a partir desse ponto de vista das estruturas sociais, né? Ou das estruturas econômicas. Das estruturas econômicas e das estruturas sociais. E, por fim, o terceiro volume da obra, que é intitulado O Tempo do Mundo, o Brodel ele afunilava o foco de análise dele passando da estrutura para o processo de formação dessa economia capitalista na Europa moderna. Esse afunilamento de análise vai ficar demonstrado quando ele procura focar a análise dele nas cidades que mais se destacaram na economia capitalista nesse início, né, de formação no século XVI e no século XVII. Então, ele vai começar ele vai apresentando essas cidades que mais se destacaram, né, nesse momento, como Veneza, Antuérpia, Gênova, Amsterdã, até mais à frente, que foi a Grã-Bretanha com a Revolução Industrial. Então, como ele está pensando esse momento de início, né, essas cidades, tanto Veneza, Antuérpia, Gênova e Amsterdã, foram cidades que se destacaram na economia capitalista em formação na Europa. Então percebam, ele sai de uma discussão um pouco mais geral e aí ele já funila a análise para pensar como essas cidades se destacaram nesse momento de formação do capitalismo, que essa vai ser uma discussão do terceiro volume, né, do livro Civilização Material e Capitalismo. O último projeto historiográfico do Brodel foi escrever uma história da França, chamado A Identidade da França. E também foi uma obra pautada em três volumes. Então o Brodel, ele era um historiador que se preocupava muito com essa perspectiva da longa duração, né? Porque ele queria entender como é que ocorriam os processos de mudança e permanência no transcorrer do tempo. Então, os estudos dele geralmente abarcavam 2, 3 séculos de análise. Então, por isso que eram obras muito extensas, né? Então, essa obra, A Identidade da França, foi a última obra que ele produziu procurando entender a constituição da França na modernidade, né? Então, essa foi a última obra que ele produziu até a aposentadoria dele. Embora a obra de Brodel tenha indicado características marcantes da segunda geração, como a abordagem geográfica e a longa duração, outras duas tendências se desenvolviam sem sua influência direta, que foi a história quantitativa e a história das mentalidades. Então aqui é importante entender que, embora a obra do Brodel tenha sido muito importante, e de fato foi, para caracterizar a segunda geração dos análises, mas também de maneira simultânea, né, de maneira lateral, também se desenvolviam outras tendências, outras perspectivas de análise, que foi a história quantitativa e a história das mentalidades. O Peter Buck vai tratar, nesse capítulo, das características da história quantitativa, porque a história das mentalidades vai ser uma perspectiva, uma abordagem desenvolvida na terceira geração dos análises. Ela já começou, ela iniciou a discussão
ainda no período do Brodel, mas ela de fato vai se tornar uma característica marcante e importante da terceira geração dos análises. Então, aqui a gente passa para o terceiro aspecto, né, o terceiro ponto da argumentação do Peter Buck, que é o nascimento ou a emergência da história quantitativa. Então ele faz uma citação falando um pouco sobre isso. Apesar de sua liderança carismática e de sua contribuição, né, ele está falando do Brodel, o Peter Buck falando do Brodel, o desenvolvimento dos análises nos tempos de Brodel não pode ser explicado apenas em função de suas ideias, interesses e influências. Então, como eu falei para vocês no início da discussão, a história quantitativa não era uma perspectiva desenvolvida pelo Brodel. Na verdade, ele até se utilizava das contribuições do método estatístico, mas era uma coisa que ele não desenvolvia como um aspecto fundamental da sua obra. E que a gente vai ver que outros historiadores vão desenvolver isso, né? Essa perspectiva. Outros historiadores associados aos análises vão desenvolver essa perspectiva quantitativa pautada no método estatístico. A emergência da história quantitativa estava associada à história econômica na análise da história dos preços. Então, essas vão ser duas características da história quantitativa. Ela vai ser utilizada, né, na história econômica, principalmente para entender a história dos preços, e posteriormente na história social, na abordagem da história populacional, que vai ficar conhecida como a história demográfica. Então, o método estatístico ele vai ser utilizado principalmente na história econômica e na história demográfica. Na história econômica, para entender a história dos preços, né? E na história populacional, na história demográfica, né? Na história social, para estudar a história demográfica e a história populacional. Quando a gente está falando aqui da história quantitativa, a gente está falando mesmo da história que vai utilizar a estatística para criar tabelas, né, para sistematizar dados, né? Porque pensem, a fonte utilizada por esses estudos são fontes seriais. O que significa isso? O que é uma história serial, né? É basicamente você construir um corpus de análise em que você tem informações muito homogêneas, né? Por exemplo, você entender qual foi os preços do trigo, por exemplo, no século XIV, por exemplo. Sei lá, no século XVII. Você entender qual foram as variações do preço do trigo no século XVII. Então, você vai, nesse um século aqui, você vai procurar entender qual foram as flutuações no preço do trigo. Então, você tem as informações que você vai utilizar são informações muito homogêneas, né? Você vai procurar entender, nesse período de tempo, quais foram o valor do preço do trigo. Então, você tem como utilizar o método estatístico para criar gráficos, criar tabelas que possam fazer com que você consiga ter uma visualização desses dados de maneira mais sistemática, porque são dados quantitativos, entende? São dados que você tem como quantificar, né? O preço do trigo em tal período. Então, tem como você quantificar isso. Entende? Agora, por exemplo, não tem como você quantificar, por exemplo, as práticas de escrita dos camponeses na Itália do século XVI. Não tem como você quantificar isso, entende? Porque não é uma fonte serial, entende? Não, você entender práticas de escrita, primeiro, você lidar com uma fonte que é muito assistemática, né? Você lidar com fragmentos de fontes que são mais indiretas. Então, você precisa fazer uma análise muito mais qualitativa do que quantitativa. Nesse momento, a história quantitativa ela vai ser bastante desenvolvida para entender isso, né? Para entender, por exemplo, a história dos preços e também entender a história populacional. Então, pensem, um outro exemplo aqui para a gente entender um pouco do que seria essa história quantitativa ou história serial é entender as taxas de nascimento ou as taxas de mortalidade na França do século XVII, por exemplo. Então, aqui você tem como sistematizar os dados, porque eles são dados mais homogêneos, porque você vai, por exemplo, pegar lá
nesse período de tempo, um século, por exemplo, você vai pegar lá as certidões de nascimento. Então você vai lá ver a quantidade de certidões de nascimento num determinado, né, num determinado lugar. Por exemplo, lá em Paris, como é que se deu nesse um século as taxas de natalidade, né? Se elas cresceram ou se elas diminuíram. E você tem como fazer isso a partir das certidões de nascimento, porque você tem aí uma fonte homogênea que tem como você quantificar, né? Você tem como criar uma série, né? Por exemplo, criar uma primeira série de, sei lá, 1700 a 1750, de 1750 a 1800, entende? Você tem como criar períodos em que você tem como quantificar as taxas de natalidade, né? Entre um período e outro. E entender as variações, se diminuiu ou se cresceu essa taxa de natalidade. A mesma coisa também é possível fazer para as taxas de mortalidade. E essas questões de entender natalidade e mortalidade da população são questões importantes para a história demográfica, né? Então, essas características da história quantitativa vão ser desenvolvidas nessa segunda geração dos análises, né? Nesse segundo momento do movimento. O Ernest Labrousse vai ser um dos principais representantes da história quantitativa no interior do movimento dos análises. Então, o Ernest Labrousse é um historiador quantitativo, principalmente um historiador econômico, que vai ser muito importante para o desenvolvimento dessa perspectiva quantitativa ou serial no interior do movimento dos análises nessa segunda geração. O Labrousse ele escreveu 2 estudos de referência entre 1932 e 1934. Ele escreveu 2 estudos extremamente importantes que vão caracterizar essa história quantitativa. Esses estudos eles foram escritos no contexto de hiperinflação alemã. Pensem, a gente está falando aqui da década de 30, né, que é aquele momento entre guerras que vai contribuir para a ascensão do fascismo e do nazismo na Itália e na Alemanha, né? Então, nesse contexto de profunda crise econômica, vai estar ocorrendo a hiperinflação alemã e a queda das bolsas em 1929. Então, nesse momento, a história econômica vai assumir um papel extremamente importante diante do próprio contexto contemporâneo, né, de crise econômica. Então, nesse contexto, os estudos econômicos assumem um papel de relevância, né? Então, é por isso que esse momento, a década de 30, a década de 40, a década de 50 vão ser um momento de muito desenvolvimento e destaque da história econômica e da história demográfica também. Então, os 2 estudos que eu falei do Labrousse, né, que foram extremamente importantes, são esses 2. Pesquisas antigas e novas sobre o movimento geral de preços no século XVI e XIX, né, que foi publicado em 1933, e esboço do movimento de preços e de rendas na França do século XVIII. Então, ele procurava entender essas variações ou esses momentos de expansão e de retração na história dos preços na França, entre o século XVI e o século XIX e no século XVIII. Essas pesquisas foram responsáveis por introduzir o marxismo e os métodos estatísticos no movimento dos análises. Essa também é um aspecto importante. O Ernest Labrousse era um historiador marxista. Então, desde a primeira geração dos análises, tanto o Marc Bloch quanto o Lucien Febvre tinham um papel, uma relação um pouco mais de distanciamento em relação às contribuições do marxismo. E essa postura também se manteve em relação ao Brodel, né? Ele também foi mais na obra Capitalismo, Civilização Material e Capitalismo, principalmente quando ele incorporou as contribuições do Immanuel Wallenstein, que é um historiador marxista muito importante, que analisou o início da formação do capitalismo na Europa. O Brodel incorporou várias contribuições do Immanuel Wallenstein nessa obra, mas
por exemplo, no Mediterrâneo e o Filipe II, o Brodel também tinha uma posição de mais de afastamento em relação às contribuições do marxismo. Vai ser o Ernest Labrousse quem vai, de alguma maneira, introduzir as contribuições do marxismo no interior do movimento dos análises. E essas contribuições vão estar principalmente em entender como é que se dá a divisão internacional do trabalho. Essa é uma discussão extremamente importante, né, que os marxistas vão desenvolver, a historiografia marxista vai desenvolver, e de entender as relações entre centro e periferia na economia mundial, de uma maneira geral. Então, a gente aqui, de pensar, por exemplo, como o desenvolvimento capitalista na Europa, de alguma maneira, vai se desenvolver a partir da exploração das regiões coloniais, né? Dessa relação entre metrópole e colônia que a Europa vai estabelecer com as outras regiões do planeta, principalmente a América, né? A América Latina, né? Que vai estabelecer essa relação no período de formação do capitalismo de uma relação de metrópole e colônia, né? Vão se transformar em áreas de exploração colonial. Então, é nessa perspectiva, essa perspectiva crítica em relação à história econômica, que o Ernest Labrousse vai introduzir no movimento dos análises a partir da perspectiva marxista e também os métodos estatísticos que eu falei para vocês anteriormente. Outra obra de destaque na abordagem quantitativa foi Sevilha e o Atlântico, de Pierre Chanou, que se assemelhou à tese do Brodel. Então, se o Brodel ele analisou principalmente o papel que o Mediterrâneo teve na formação da Europa moderna, vamos dizer assim, a partir do Império do Filipe II, né? O Pierre Chanou ele vai analisar a relação que Sevilha vai ter com o Atlântico. Então, essa também é uma influência, né, que a perspectiva da história geográfica do Brodel vai ter em outros historiadores da mesma geração, né, dessa segunda geração dos análises. O Pierre Chanou, ele apresenta, uma das discussões que ele vai apresentar nesse livro, uma das contribuições que ele vai dar, é pensar a história econômica em termos de estrutura e conjuntura, né? Pensar os processos econômicos na relação entre estrutura e conjuntura. Então, essa daqui vai ser uma perspectiva que já era desenvolvida pelo Ernest Labrousse, vamos dizer assim, e que o Pierre Chanou também vai apresentar essa discussão de pensar a história econômica em termos de estrutura e de conjuntura. O método estatístico também foi incorporado pela história demográfica, como eu tinha falado para vocês, né? Não somente história econômica, mas também história demográfica, que estava principalmente dedicada ao estudo das populações. Tanto a história econômica quanto a história demográfica assumiram recortes regionais utilizando o método estatístico e serial. Então, a história quantitativa ela foi desenvolvida a partir da história econômica e da história demográfica, e vários historiadores vão apresentar recortes regionais, né? Vão pensar determinadas regiões mais específicas, procurando analisar essas regiões a partir de uma perspectiva demográfica e de uma perspectiva econômica, né? Então, o Peter Buck diz o seguinte, dessa perspectiva da história quantitativa. Em síntese, os estudos regionais combinam as estruturas brodelianas, né, esse recorte geográfico, né, de análise, a conjuntura de Labrousse, quer dizer, procurar entender, né, a perspectiva econômica e serial, né, de utilização do método estatístico, e a nova demografia histórica, né? Então, de pensar a utilização desses métodos estatísticos também para pensar a história das populações. E aí a gente chega à discussão final do capítulo, que são as conclusões que o Peter Buck vai apresentar. Na verdade, o Peter Buck ele pega o exemplo do Emmanuel de Leroy Ladurie para apresentar um pouco de como é que vai ser essa transição da segunda geração para a terceira geração dos análises. Então ele pega esse exemplo
do trabalho do Ladouri, que é um trabalho que se destacou nesses estudos mais regionais, de recorte mais específico, a partir de uma abordagem geográfica mais recortada. No interior dos estudos regionais, destacou-se o estudo do Emmanuel Ladouri chamado Os Camponeses de Languedoc. Então, essa obra ela vai ser uma obra importante porque ela vai utilizar as contribuições tanto do Brodel quanto do Labrousse, né? Mas já vai apresentar um pouco também dos limites de análise dessas perspectivas, né? O trabalho de Ladouri incorporou a perspectiva da geografia histórica de Brodel, principalmente da relação entre homem e natureza. Então, por exemplo, o Ladouri ele estava procurando fazer uma história econômica, uma história geográfica, uma história demográfica dessa região da França chamada Languedoc. Principalmente ele queria entender as populações camponesas, né, a história rural dessa comunidade, desse espaço geográfico que era o Languedoc. Então, um dos aspectos importantes dessa obra dele é entender as relações entre homem e natureza, que foi uma perspectiva já desenvolvida anteriormente pelo Brodel, que ele incorporou nesse estudo. Essa pesquisa também utilizou-se da perspectiva econômica de Labrousse, que buscava compreender os processos de expansão e retração da economia camponesa. Uma característica muito importante dos estudos do Labrousse era entender como a variação dos preços revelavam processos de expansão econômica e de retração econômica. Então, quando você tinha uma alta nos preços, você tinha um processo de expansão econômica, né? E quando você tinha uma redução nos preços, por exemplo, do trigo ou de outros gêneros agrícolas, quando você tinha uma diminuição no preço, você tinha um momento de retração econômica, né? Então, essa compreensão da história econômica também foi incorporada pelo Emmanuel Ladouri nesse estudo dele sobre os camponeses em Languedoc. Então, percebam, o Emmanuel Ladouri, ele incorporou essas contribuições que foram desenvolvidas pelos trabalhos do Brodel e do do Ernest Labrousse, né? No entanto, o Ladouri começou a apontar os limites do paradigma brodeliano para a análise dos fenômenos culturais. Então, esse daqui já é um ponto de transição para a gente entender a discussão que vai ser desenvolvida na terceira geração dos análises. Entender os fenômenos geográficos na longa duração eram muito interessantes para você entender as transformações macro em relação ao espaço, em relação à estrutura econômica e à estrutura social. Mas essas perspectivas em longa duração não favoreciam tanto para entender os fenômenos culturais, que aí são fenômenos que você tem as práticas culturais, elas são práticas que são mais difíceis de você compreender, porque elas não deixam tantos vestígios, né? Vamos dizer assim, e que você precisa de uma análise muito mais qualitativa do que quantitativa. Então, o Emmanuel Ladouri vai ser aquele que já vai tentar empreender uma análise cultural, mas apresentando os limites que tanto o paradigma do Brodel quanto do Labrousse tem, né? Dessa história quantitativa e dessa história geográfica pautada na longa duração. Então, a modificação desse paradigma da segunda geração dos análises será obra da terceira geração, né? Então, a gente já vai, na nossa próxima aula, entender como é que a terceira geração dos análises vai ficar caracterizada pela geração que vai desenvolver a história cultural ou a história das mentalidades. Então, em linhas gerais, vamos dizer assim, em resumo, a segunda geração dos análises, a partir da obra do Fernand Brodel, vai ser aquela que vai desenvolver uma perspectiva que vai valorizar principalmente a história geográfica, né? A história do espaço, de entender a importância do espaço e da geografia na análise histórica,
e ter a perspectiva temporal da longa duração. Essas vão ser duas características extremamente importantes dessa segunda geração dos análises, como também a própria emergência da história quantitativa, a partir do trabalho de outros historiadores, né? Como o Ernest Labrousse, o Pierre Chanou e o próprio Emmanuel Ladurie. Então, a segunda geração dos análises vão ter essas características, né? Vão ter essas contribuições, né? Mais gerais. E é basicamente essa a discussão da aula de hoje. Eu muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela presença de vocês. E eu abro agora a nossa discussão da nossa segunda parte da aula, depois da exposição da discussão do texto, o objetivo, os principais argumentos, as conclusões que ele chegou. Aí eu abro para vocês para as contribuições, as impressões, a gente dialogar, discutir um pouco sobre a leitura e a discussão do texto. Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Boa tarde. E, professor, hoje eu não trouxe nenhuma questão, mas em contrapartida eu achei muito interessante o texto. Eu pude ler, né, acompanhando aqui com o senhor, igual eu fiz ontem, acompanhando os meus escritos aqui, as minhas anotações, achei muito interessante. E, basicamente, o senhor abordou muito bem, veio trazendo os pontos que eu achei que na minha leitura eu achei interessante, o senhor acabou expondo, então eu pude acompanhar e perceber que eu também achei interessante as partes corretas, eu não fiz umas... Eu acho bacana a sua aula, porque eu posso ver se eu sei ou não ler. Eu leio, o senhor vai falando, eu vejo, eu também marquei isso daí tá certo, tá marcado aqui, então eu achei bem interessante a sua aula, hoje nesse quesito eu pude ver que eu tô aprimorando a minha leitura, e observando os pontos essenciais do texto, que eu falo isso porque por ter dificuldade mesmo em extrair do texto o essencial. Igual eu lhe falei ontem, às vezes eu viajo um pouco, eu dou uma flutuada enquanto leio, mas hoje eu fui bem... Eu me vi bem centrado nela. Gente, é interessante aqui dessa fala do Paulo, que é o seguinte, vocês percebem, na leitura do texto tem muitos detalhes que eu não trato na aula, porque não tem como tratar, né? O que eu procuro, e essa é a perspectiva que eu tenho, da gente conseguir entender quais são os aspectos fundamentais da argumentação do autor, nesse caso do Peter Buck, né? E para que a gente consiga ter uma leitura global do texto, né? Que a gente consiga entender quais são os objetivos dele, a própria estrutura de argumentação, a maneira que ele desenvolve a argumentação em cada um dos aspectos, né, da estrutura do texto e as conclusões que ele chega. Então, é importante para que a gente consiga entender a discussão do texto de uma maneira geral, né? Que a gente não fique preso em determinados detalhes que são importantes, mas que a gente não consegue ter uma visão global do texto. É esse exercício que eu trago nas minhas aulas, que é para a gente fazer esse exercício de leitura dos textos, né? Conseguir ter essa visão global, procurando entender quais são os aspectos mais gerais, mais fundamentais da discussão do texto. Ninguém tem mais nenhuma contribuição, nenhuma discussão, nenhuma observação? Então, gente, deixa eu conversar uma coisa aqui com vocês. Eu já vou apresentar para vocês uma questão que é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Hoje, eu trago para vocês aqui, vocês estão vendo? Tá dando para ver? Sim, professor. Olha, hoje eu já apresento para vocês, tá dando para ver bem, gente? Ou tem que comentar um pouquinho? Tá perfeito. Eu trago para vocês aqui hoje o calendário das nossas atividades avaliativas, tá bom? Então,
a nossa primeira atividade avaliativa, ela sempre vai funcionar assim. Eu vou fazer a solicitação, vou pedir para vocês a atividade e vou dar o prazo de entrega, certo? Então, por exemplo, hoje, dia 18 de junho, eu estou pedindo para vocês o fichamento do texto 2, que foi o texto que a gente discutiu ontem, que é da primeira geração dos análises, certo? Então, é para vocês fazerem o fichamento desse texto e entregar no dia 24, tá bom? E aí vocês enviam o fichamento em formato de PDF para o e-mail felipe_moraes@alumni.usp.br. Tudo bem? Então essa daqui é a nossa primeira avaliação. Nessa tabela eu já coloco as nossas outras avaliações, tá bom? Então, por exemplo, a atividade 2, né? Avaliativa 2, o segundo fichamento. Eu vou pedir para vocês, né? Mas eu já vou mandar para vocês essa tabela hoje, né? Mas eu peço para vocês no dia 28 de junho, né? Que vai ser o fichamento do texto 5. E olha, uma coisa que eu digo para vocês já deixo de claro, né? Todos os textos que eu selecionei para vocês fazerem a avaliação vão ser textos que a gente vai ter discutido antes. A gente vai ter discutido previamente, entendeu? Então, não vão ser textos que não vão ter sido discutidos em aula. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos e tranquilas que vão ser textos que a gente vai ter discutido. Então, no dia 28, vai ser o fichamento do texto 5, que é o texto do Alexandre Fortes, Antônio Negro e Paulo Fontes, Peculiaridades de E.P. Thompson. Então, eu solicito para vocês no dia 28 e aí vocês entregam no dia 4 de julho. Então, sempre eu estou dando um intervalo para vocês fazerem o trabalho, tá bom? Um intervalo de 4 dias, 5 dias para vocês fazerem o trabalho. E a nossa terceira atividade avaliativa vai ser... vou pedir para vocês no dia 8/7, né, dia 8 de julho, que vai ser o texto do Ronaldo Vanfas, História das Mentalidades e História Cultural. E vocês vão entregar no dia 14 de julho. Tudo bem? Então esse daqui é o calendário das nossas atividades avaliativas. Eu vou enviar para vocês hoje, para vocês já terem de antemão, para poder se organizar. Tudo bem? Alguma dúvida, gente, em relação aqui às datas, às atividades? Alguma questão? Nenhum, professor. Tá bem claro. Olha, aí, outra coisa também que eu vou mandar para vocês, gente. Vou tirar aqui da projeção. Então, aqui, eu vou mandar para vocês esse calendário hoje, tá bom? Outro documento que eu vou enviar para vocês também é esse modelo. Não sei se está dando para vocês verem. Tá dando para ver? Sim, professor. Eu vou mandar para vocês esse modelo aqui do fichamento, tá bom? Que vocês foi uma coisa que vocês na nossa primeira aula que vocês falaram que os outros professores enviavam para vocês um modelo de fichamento, né? Então, na nossa primeira aula eu falei um pouco de como é que deveria ser essa estrutura, né, de fichamento. Então, eu vou enviar para vocês hoje também esse modelo, né? Então, aqui desse documento já tá tudo discriminado para vocês só produzirem em cima. Então, já tem o cabeçalho. Como os fichamentos são em grupo, vocês colocam aqui o nome dos discentes, né? Da dupla ou do trio que vai fazer o fichamento, né? Aqui tem o texto com os critérios da avaliação, que é o texto que está... O texto que está no nosso plano de curso, né? E aqui é a própria estrutura do... A própria estrutura do fichamento. Então, como eu tinha falado para vocês na nossa primeira aula, o fichamento começa com a referência bibliográfica do texto selecionado, né? Depois, a identificação do autor, da autora do texto. Então, vocês vão apresentar um pouco sobre
a trajetória do autor, não precisa ser muito extenso, mas dizendo um pouco sobre a trajetória do autor, né? A formação dele, aonde é que ele trabalha, as principais obras. Essa seria a identificação do autor, os objetivos do texto, a estrutura do texto, os principais argumentos e as conclusões. Tudo bem? Então essa que é a estrutura do nosso fichamento. E aí vocês escrevam de maneira, como eu falei para vocês, no texto justificado, né? Com os parágrafos tudo certinho. Vocês podem escrever com as palavras de vocês, né? Com a paráfrase, né? E também podem fazer citações de trechos do texto que vocês consideram importantes. Sempre se preocupando em fazer a referência do texto, né? Quando for citar algum trecho do texto, de colocar lá a referência entre parênteses, com o sobrenome do autor, com a data do texto, com a página, tudo bem? Que é o sistema de citação que vocês já devem ter aprendido, né? Na disciplina de metodologia científica. É isso? Sim, professor. Tá ótimo. Então, essa daqui é a estrutura do fichamento e eu vou mandar para vocês também hoje, tá bom? Então, gente, Perfeito. basicamente é isso. A discussão de hoje então, hoje eu envio para vocês, depois que encerrar a aula, eu envio para vocês os slides da aula de hoje. Eu envio esse calendário das nossas atividades avaliativas, envio esse modelo de fichamento e depois, quando eu conseguir upar a gravação desse vídeo, eu também mando o link da gravação da aula no YouTube, tá bom? Então, gente, alguma dúvida em Professor, relação... Pode falar, Paulo. o senhor mandou o link da aula de ontem, do YouTube, mas não veio o link da aula 2. Não? Não, senhor. Eu ainda nem abri, mas no texto que o senhor escreveu era da aula de ontem, né? Seria a aula 3 ontem, né? Tá, então, da aula 2 isso. Isso. A aula 2 que é o da operação historiográfica, eu ainda não enviei. Se eu ainda não enviei, tudo bem, eu envio hoje também, então. Obrigado, professor. Gente, ficou alguma dúvida em relação ao calendário das avaliações? Tá certinho? Tá tudo tranquilo? Tá tudo certinho. Tá. Tranquilo. Então, eu vou enviar para vocês. Ótimo. Então, hoje eu vou enviar para vocês tanto esse calendário quanto os slides e esse modelo do fichamento, tá bom? Uma coisa que eu peço para vocês é que o trabalho seja feito em grupo, em duplas ou trios, tá bom? E que vocês entreguem no prazo, que é dia 24 de junho, tá bom? Tá lá na tabelinha. Por favor, vocês se atentem pro prazo de entrega, tá bom? Envie para aquele e-mail. Eu só vou receber os trabalhos naquele e-mail que tá lá na tabela, tá bom? Que é o mesmo e-mail que tá no nosso plano de curso. Então, gente, no mais é isso. Eu me dou por satisfeito da discussão de hoje. Novamente, eu pergunto para vocês têm alguma questão, alguma observação, alguma dúvida, nenhuma questão? Hoje não, professor. Perfeita a aula hoje. Tá tudo tranquilo? Então, gente, o sextou de ontem, que foi rápido, hoje a gente tem o sabadão. Agora a gente pode desejar um bom final de semana, que vocês tenham um bom resto de sábado e um domingo e tal. Aproveitem, descansem, se divirtam e até a nossa próxima aula. E lembrando, gente, a nossa próxima aula, o texto é o próximo capítulo, entende? É o da discussão da terceira geração dos análises, é o mesmo livro e se eu não me engano é o quarto capítulo, que o título é a terceira geração. Então eu já enviei para vocês o texto da nossa próxima aula, tá bom? Então, gente, é isso. Muito obrigado
E eu encerro a aula de hoje. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom sábado, turma. Fiquem bem. Obrigado, Qualquer gente. coisa, Tchau, professor. Tchau, tchau. Bom final de semana.